Primeiro Timóteo, capítulo 4, do versículo 8 ao 10, diz assim: Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Paulo aqui, escrevendo para Timóteo, está dando a ele instruções sobre piedade. Aí eu pergunto, o que é piedade? Muitas vezes a gente confunde piedade com um certo sentimento de dó, ou uma certa simpatia até, mas a palavra piedade, ela é mais claramente entendida quando a gente vê o que é o oposto de piedade. O oposto de piedade é impiedade. Possível, impossível. Então, se alguma coisa não é impiedoso, é piedoso. O que seria ser impiedoso? Seria a característica do ímpio, daquela pessoa que é inimigo de Deus, se revolta contra Deus, não segue os preceitos de Deus, é alguém que leva uma vida injusta, incorreta perante Deus e o homem. Isso seria o ímpio. Pois bem, piedade é justamente o oposto disso. Piedade é quando nós levamos uma vida que agrada a Deus, uma vida que segue os preceitos de Deus, é uma vida totalmente oposta ao que seria de um ímpio. Então, ter piedade em nossas vidas é algo que devemos almejar, mas não é algo que acontece por acaso. Piedade não é algo que vai acontecer por sorte ou por si mesmo. É algo que precisa ser buscado. Paulo usa aqui os termos no versículo 10, porque para isto o quê? A piedade, para isto trabalhamos e lutamos. Trabalhamos e lutamos. Então veja que para ter piedade, nós temos que ralar, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, porque piedade vai totalmente contra a natureza humana. A natureza humana é mais pendente, é mais propensa para a impiedade. Por isso que o mundo, de modo geral, é ímpio, porque essa é a tendência, essa é a propensidade do mundo. Então nós temos que lutar e trabalhar e nos esforçar para termos piedade em nossa vida. É uma tarefa, é um alvo e deve ser a ambição de todo crente. Todos nós devemos almejar ter piedade em nossas vidas. Mas trabalhamos e lutamos para isso? Ou a gente está esperando que de uma forma mágica e automática e sem esforço, piedade brote em nossas vidas como se fosse uma erva, como se fosse uma planta, como se fosse uma fonte de água que sai sozinho e flui da terra. Existe aqui uma promessa ligada a essa luta, essa busca por piedade. Aqui a gente lê no versículo 11, tendo a promessa. Então tem uma promessa. Mas veja bem, essa promessa é uma promessa que tem duas dimensões. A promessa é da vida presente e fala que a promessa também é da vida que há de vir. Então, quando nós nos esforçamos, nós lutamos e batalhamos para desenvolver piedade em nossas vidas, há uma recompensa, há uma promessa. E toda promessa de Deus é boa. Então, vai ser para essa vida e para o porvir. Porvir, claro, a vida que há de vir, seria depois do arrebatamento. Se a gente morrer antes do arrebatamento, os mortos em Cristo, nós sabemos pela palavra de Deus, serão ressuscitados, os que estão vivos serão transformados e juntos iremos para os ares para estar com Jesus para sempre. Bom, quando chegar lá no céu, depois do arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo. É justamente lá que nós vamos ter o galardão, essas promessas da vida que há de vir. Mas não é só para a vida que há de vir, é para essa vida aqui. O texto fala que a promessa é para esta vida, aqui e agora, desse lado do arrebatamento, desse lado da eternidade. Então,
porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Eu quero chegar a isso aqui, que é o Salvador de todos os homens. Então quer dizer que todos os homens são salvos? Não. Infelizmente não. Mas Deus é o Salvador de todos os homens. Nós temos que entender que essa palavra Salvador, eu quero passar um minutozinho aqui explicando só essa salvação no versículo 10, porque muita gente se confunde. Tem gente que acha que todo mundo é salvo, independentemente se creu e aceitou Cristo ou não. A palavra salvação, no grego, é a palavra soter. Essa palavra soter, ela significa na sua base curar. Curar. Significa preservar, proteger, nutrir, suprir. Tudo isso, essa palavra soter, que quer dizer salvação. Então na Bíblia, salvação nem sempre significa salvação espiritual, salvação eterna, salvação céu e inferno. E é justamente aqui nesse sentido que fala que Deus é o Salvador de todos os homens. Se você olhar no dicionário português, a palavra salvação quer dizer pôr a salvo, livrar da morte, tirar de perigo, preservar de dano, ou destruição, ou perda, ou ruína. Quer dizer livrar da perda, evitar derrota, conservar intacto. E a verdade é essa: Deus é o Salvador de todo o homem, porque se não fosse Deus, não haveria vida alguma. Nós sabemos que lá em Mateus 5,45, porque falando sobre Deus, faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, não interessa se você é bom ou mau, justo ou injusto, o sol vai nascer para todos e a chuva vai cair para todos. E quem está mandando o sol e quem está mandando a chuva, é Deus. Então Deus é o Salvador, Deus é o supridor, Deus é o preservador, Deus é aquele que impede a destruição de todo homem. O nosso coração está batendo pela graça de Deus, não só o nosso, mas de todo mundo. Deus dá vida para todos. Mas termina o versículo 10 com a chave de ouro, falando que Deus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então veja bem, salvação eterna, ou você é salvo, ou você não é salvo. Você não pode ser um pouco salvo. É como gravidez, ou você está grávida, ou você não está grávida, não tem meio termo. Então, por que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis? Os fiéis seriam aqueles que têm fé, aqueles que são salvos. Então Deus cuida de todo o homem, Deus toma conta de todo o homem, mas dos crentes, dos fiéis, Ele toma mais conta ainda, principalmente. Ele tem uma medida extra de tomar conta. Mas eu quero deixar essa parte do versículo 10 de lado, eu quero voltar para o versículo 8, onde está a base da nossa mensagem de hoje, que é onde diz que o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitoso. Eu quero falar hoje sobre o tema o exercício proveitoso. O exercício proveitoso. E nós precisamos estar fazendo exercício físico. Eu sei que muitos aqui fazem isso. Eu sei que o André vai para a academia todo dia, ele sobe a roça, desce a roça, ele faz aquilo, ele planta aquilo, ele não precisa ir para a academia porque ele é uma academia. E assim, outros de vocês, como o Júnior, por exemplo, ele já foi barrado de várias academias porque ele quebra o equipamento. Ele vai lá e é tão violento que destrói, quebra tudo. Então ele foi expulso já de várias academias, assim por diante. Mas enfim, por mais proveitoso que seja o exercício físico, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer exercício físico, não estou dizendo isso, devemos fazer, mas não se compara, ele não é proveitoso tanto quanto, como nós vimos aqui, a piedade. Então aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, e ele está fazendo uma comparação entre exercício físico e piedade. Aí você pergunta, pastor, o que tem exercício físico? O que tem você fazer atividade física
e piedade. O que tem uma coisa a ver com a outra? Obviamente, Paulo usou esse exemplo porque Paulo entendia de alguma coisa. Lembrando, é claro, que Paulo não escreveu, ele só escreveu, mas não foi da cabeça dele. Isso aqui é inspirado. Foi Deus que usou Paulo para escrever isso. Então, Deus está fazendo aqui uma comparação entre exercício físico e piedade. E o que nós temos aqui é o fato de que nós podemos sim fazer uma comparação, é o que nós vamos fazer hoje, entre cultivar piedade, que é o oposto de impiedade, e exercício físico. Nós vimos que nós temos promessas que estão atreladas aos resultados desse exercício. E eu vou hoje comparar o exercício e a piedade fazendo uma analogia com musculação. Vocês podem ver, eu entendo muito de musculação, certo? O corpo invejável desse aqui, eu não vou flexionar meus músculos para minhas roupas não se rasgarem todas e eu ficar aqui na frente todo rasgado. Mas entendam bem, ninguém vai conseguir um físico como de alguém que tem um bom físico se não fizer certas coisas. Da mesma forma que ninguém vai cultivar a piedade se também não fizer certas coisas. Assim como piedade não acontece por acaso, um bom físico, uma boa condição física não vai acontecer por acaso. E não é só uma questão de a gente se esforçar, nós temos que esforçar do modo correto. E quando nós nos esforçamos de modo correto, nós vamos ter um bom resultado físico, nós vamos ter boa força física. E o que fala em Provérbios 24, versículo 10 é interessante, porque ele diz assim: se te mostrares fracos no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Todos nós já estivemos, estamos tendo ou vamos ter dias de angústia. Ninguém é isento. Talvez você está passando por dias de angústia agora. Talvez você acabou de sair de dia de angústia, mas se não for o caso, tenha certeza que lá na frente, talvez mais breve do que nós gostaríamos, nós vamos ter dias de angústia. E se a nossa força for fraca, é porque ela é pequena. Então, se nós tivermos uma piedade desenvolvida, nós teremos promessas que nós vamos precisar no dia da angústia. Então, nós temos que nos preparar para a tempestade, para os dias de angústia que estão por vir em nossas vidas. É muito fácil ser forte quando tudo está indo bem. Mas quando vem a tempestade, nem sempre é tão fácil ser tão forte. Então eu quero comparar músculos como sendo a fé ou como sendo a piedade. A fé, ela pode, como músculo, ser firme e ela pode ser forte. A fé como músculo, você não vê músculo. Você não vê músculo. Mesmo que alguém deixe o braço de fora e flexione, você não está vendo o músculo. O músculo, para você ver o músculo, você tem que abrir a pele. Ninguém vai querer fazer isso. Para você ver o músculo, ou seja, nós não vemos o músculo diretamente, assim como nós não vemos a fé diretamente. Nós vemos a fé através da sua manifestação em nossas vidas, que inclui uma vida piedosa. Então é muito apto comparar a Hebreus 11, versículo 1, um versículo conhecido. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu disse, você não vê fé, você não vê músculo. Você vê evidência. Você vê a prova. É justamente isso que estamos falando esta noite. Então, para nós vermos e ter essas promessas, nós teremos que ser piedosos ou musculosos espiritualmente. E para isso é necessário 3 coisas. E a mensagem de hoje vai ser uma aula da Bíblia espiritual, mas também para você que quer desenvolver um bom físico com saúde, também vai servir da mesma forma. Então, a primeira coisa que é preciso, 3 coisas que eu vou falar, vou dizer o que elas são agora. Para você desenvolver o seu físico ou a sua piedade, você precisa de 3 coisas. Primeira, nutrição. Segunda coisa, descanso. Terceira coisa, exercício. Nutrição, descanso, exercício. Primeira coisa, nutrição para a piedade. 1 Pedro, capítulo 2. Olhem lá, por favor, versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim:
desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui Pedro está falando sobre alimento espiritual. Esse leite racional, essa palavra racional, ela é, a palavra base para racional é logos. Logos, você vê, logos é a base de lógica, é daí que foi traduzido racional, de lógica, mas logos também é palavra. Inclusive, nós podemos ler aqui, desejando o leite da palavra, seria a mesma coisa, racional, palavra, a tradução pode ir para todos os lados. Inclusive, na tradução em inglês da Bíblia, aqui está falando o leite da palavra, não leite racional. Mas racional não está errado. Mas entenda, aqui está falando sobre nutrição, leite. Aqui está falando sobre o leite não falsificado, que nos traz a um ponto importante. Existe muito leite falsificado. Como assim, pastor? Nós usamos essa versão da Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Por quê? Porque isso aqui é a tradução dos textos originais. Se a versão que alguém está usando não tem como base os textos originais, o texto recebido, é um leite falsificado. Interessante que aqui, isso muito tempo antes de aparecer essa questão de versões espúrias, Deus já está avisando que tem que ter o leite racional não falsificado. Enfim, então nós temos que ter esse leite e para quê? Para que por ele, o quê? O leite da palavra, o leite racional, vá descrescendo. O que é isso? É nutrição. É nutrição. Se você quiser crescer, desenvolver, ficar mais forte, você precisa de nutrição. Não tem como escapar disso. É dito que mais de 50% de musculação e exercício, mais de 50% dos resultados está na nutrição. Então você pode fazer um bocado de coisa, mas se você não está se nutrindo, se alimentando adequadamente, você não vai ver resultados. Igualmente a piedade. A piedade precisa de nutrição. E se nós não nutrimos a piedade, se nós não desenvolvemos essa nutrição espiritual, nossa piedade não vai crescer. Não vai crescer, não vai florescer. Então é preciso que a gente tenha essa nutrição. O exercício é proveitoso, mas tem que ter nutrição. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez, Jesus aqui está comparando a palavra de Deus com o quê? Com nutrição, com alimento. Isso aqui é alimento para a piedade. Isso aqui é nutrição para o nosso espírito, é nutrição para a nossa fé. E nós precisamos. 1 Pedro 2:2, que nós acabamos de ler, desejai afetuosamente. O que diz afetuosamente? É desejar com gosto, com paixão. Tenha grande sede, tenha grande fome pela palavra de Deus. Como meninos novamente nascidos, o leite racional. Vocês, mães e pais, vocês permitem que os seus filhos façam lanche antes do almoço? Claro que não. Não, pastor, não. E por que não? Porque se o guri encher a pança de biscoito e bolacha e sorvete, na hora de comer a comida nutritiva, ele vai dizer o quê? Estou sem fome. Igualmente, quando a gente enche nossa cabeça, nosso coração de porcaria do mundo, a gente fica sem o apetite, a gente fica sem desejar afetuosamente a palavra de Deus. Por quê? Nós já nos satisfazemos com besteira. Nossa mente, nosso coração está desejando afetuosamente outras coisas que não é a palavra de Deus. Alguém já ouviu dizer que o melhor tempero é a fome? Gente, quando você está com fome, até um prato de arroz sem nada é uma delícia. É uma delícia, é maravilhoso. Até melancia saborosa, não é mesmo? A Adriele aqui, que tem problemas com seu gosto, ela acha que melancia tem gosto de cebola, mas enfim, não vamos entrar nos pecados da Adriele nesse momento, mas o melhor tempero é a fome. E quando a gente se sacia com o mundo, a gente não vai ter fome, ou seja, para as coisas de Deus. Então nós temos que desejar afetuosamente a nutrição, desejar. Precisamos nos alimentar da e com a palavra de Deus. Então nós temos que basicamente fazer isso. Leia a Bíblia. Eu vou chocar talvez muita gente, mas você sabia que é possível você ler a Bíblia em 70 horas? De Gênesis a Apocalipse, você pode ler a Bíblia
em 70 horas. Pastor, eu pensei que ia demorar 3 anos. Bom, depende de quanto você lê. Mas se você lê ela, demora 70 horas. Não é tanta coisa assim. Se você lê a Bíblia, em média, por 2 horas e 15 minutos por dia, você lê a Bíblia inteira em um mês. Se você gastar 11 minutos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Eu diria, eu digo isso com muito carinho. Não, ok, eu vou dizer isso sem carinho mesmo. É vergonhoso um crente que nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pelo menos uma vez na vida. 11 minutos por dia. Sabe por que nós não lemos 11 minutos por dia? Claro, ninguém aqui, evidentemente, mas sabe por quê? Aquela pessoa que não tem 10 minutos para ler a palavra, sabe por quê? Ela não está desejando afetuosamente a palavra de Deus. Ela está desejando outras coisas. Que coisas? Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nada de pecado, gente, ninguém está pecando. Você não vai sair para se drogar, se beber, se prostituir. Não, são coisas do dia a dia. Trabalhar, estudar, tomar conta disso, daquilo. Nada pecaminoso. Mas está tomando lugar da palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre correr a corrida e deixar de lado todo o embaraço, o peso. Nem sempre aquele peso é uma coisa pecaminosa, mas é um peso. Mas nós temos que nos nutrir da palavra de Deus. Se você não tem 10 minutos, leia 5 minutos. Aí você lê a Bíblia em 2 anos. Pastor, eu não tenho 5 minutos. Ok, lê 30 segundos. Ah, pastor, 30 segundos é ridículo. Eu concordo, é ridículo. Mas leia 30 segundos, se é só isso, leia. Mas leia, tenha um ponto de partida. Leia 30 segundos hoje, amanhã, semana que vem, se lê 1 minuto, mês que vem, se lê 2 minutos. Mas comece. O que nós não devemos fazer é simplesmente, não tenho tempo. Não vou, não quero, não vou, acabou-se. Isso não é desejar afetuosamente a palavra de Deus. E o problema disso é que você estará sem nutrição. E sem nutrição, o seu músculo não cresce e sua piedade não cresce. Não tem como. Não existe como isso acontecer. Então, leia a palavra, escute a palavra. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos na nuvem da igreja, tá? Na nuvem que nós temos lá na igreja, temos a Bíblia completa em áudio disponível para você. Alguém aqui já baixou isso? Algumas já? Várias pessoas baixaram? Coloque no seu celular. Coloque no seu carro, ouça, acesse ao streaming ou faça o baixe. Está lá. Você pode estar dirigindo, você pode estar andando, bota o fone de ouvido, está na casa, bota no som. Ouça a palavra de Deus. Não dá para ler? Ouça. Não só a palavra de Deus, mas também escute boas pregações da palavra de Deus. Muito cuidado, porque nem toda pregação vale a pena ouvir. Então, também no grupo da igreja eu coloco sites que eu recomendo, que são pregações que eu assino embaixo, digamos, tá? Mas não pense que toda pessoa que prega está pregando a palavra de Deus. Tem muita coisa por aí que é nocivo, tem muito erro, tá? Tem muita falsa doutrina, muito falso profeta. Então não pense só porque está ouvindo a pregação de alguém que aquilo está lhe beneficiando, porque não está, você tem que ter cuidado. 1 Coríntios 1:21 fala, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como assim, professor, salvar os crentes? O crente já não é salvo? Voltando no começo da mensagem, salvação não é só salvação espiritual. Aqui está dizendo que Deus ele vai salvar, vai preservar, vai proteger, vai nutrir, vai manter os crentes pela pregação. Do quê? Da palavra. Então, nutrição é importante. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus para termos uma piedade crescente em nossas vidas e uma fé forte. Como eu disse, a Bíblia, li agora há pouco, a Bíblia fala que vem um dia da angústia. Jesus falou sobre isso em Mateus 7:26.
E aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. Então não é aquele que ouve, entra por aqui e sai por aqui. É quem ouve e cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Logo adiante fala sobre alguém que edifica sua casa na rocha. Vem o mesmo vento, vem a mesma chuva, vem a mesma enchente, mas a casa permanece. Essa é a diferença de ter piedade, de ser piedoso ou não em nossas vidas. Então, primeira coisa para a gente ter piedade, primeira coisa para o exercício proveitoso, número 1, é nutrição. A segunda é descanso. Gostei, pastor. Fala mais sobre descanso. Eu gostei dessa daí, descanso. Vão comigo para Hebreus 4. Hebreus capítulo 4 e olha no versículo 8. Que diz assim, eu vou ler o 8 e o 9 e o 10. Diz assim, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no céu, no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Esse repouso está falando sobre um descanso. Além de nutrição, nós precisamos de descanso. Eu lembro, anos atrás, quando eu ainda morava lá nos Estados Unidos, a gente passou 2 anos viajando por cima e para baixo. Eu lembro até hoje, a gente estava na Califórnia, estava na casa de um irmão, estava nessa igreja no final de semana e fomos jantar na casa de uns irmãos da igreja. E ele tinha um filho, adolescente, acho que tinha uns 16, 17 anos. E durante a janta, conversando, ele falou, o senhor obviamente pratica fisicultura. E eu falei, deixa disso. Não foi bem assim, mas enfim. Conversando sobre exercício, ele falou, eu também pratico, né, tá muito bom. Tá. Vamos na garagem, quero mostrar meu equipamento. Aí, depois da janta, fomos na garagem, ele tinha todo o equipamento, várias máquinas, pesos, tal e coisa. Eu falei, tá, que maravilha. Só que eu olhava para ele, não parecia que ele praticava muito, né? Não condizia. Eu falei, como é que você faz? Ele falou, não, todo dia eu faço isso. Domingo a domingo eu treino por 1 hora. Qual grupo muscular? Não, todos os dias eu faço tudo, faço perna, braço, costa, faço tudo, pescoço, orelha, nariz, tudo, eu faço tudo. Então, mas você faz tudo, todo dia, por 1 hora e pouco. E eu acabei de jantar com ele, então vi o que e o quanto ele comia. Aí eu falei, por isso que o meu dedinho é mais grosso que o seu braço, tá explicado. O que era aquilo? Ele treinava, mas ele não descansava, e não se nutria também, mas não descansava. Ele treinava 7 dias por semana, todos os grupos, todos os dias. Não tinha um dia de descanso para nenhum dos grupos musculares do corpo dele. Todo dia, todos os grupos. Resultado, parecia uma raquete de tênis. Por quê? Não tinha descanso. Temos que ter descanso. E nós podemos descansar espiritualmente nas promessas de Deus. É isso que nós lemos aqui em Hebreus 4, que Cristo é o nosso descanso. Tem muito pseudo-crente que não tem esse descanso. Por que, pastor, pseudo-crente? Porque tem muito crente que está querendo merecer, ganhar a salvação. Gente, Cristo é o nosso descanso, por quê? Porque Ele fez tudo por nós. Ele já pagou o nosso preço na cruz. Não nos resta fazer mais nada. Esse é um dos motivos porque o crente não observa o sábado, não guarda o sábado. Por quê? Porque o nosso sábado é Cristo. O que era o sábado? Era o descanso. O que é Cristo? É o nosso descanso. Quando você crê e aceita e recebe Cristo, você está no descanso, você vai para o céu. Você está salvo. Não é que você vai ser salvo, você está salvo. E não tem como perder a salvação, porque já está pago. Já está consumado. As últimas palavras de Cristo na cruz foi justamente o quê? Tetelestai, que quer dizer, está pago, está quitado, está consumado. Está pago. O quê?
o nosso preço. Então nós temos o quê? Nós temos um sábado, um descanso em Cristo. E nós temos que entender que nosso descanso é esse. Na Bíblia existe mais eu mencionei isso hoje de manhã no outro culto. Eu nunca contei, mas eu li em vários lugares que a Bíblia tem mais de 30 mil promessas. 30 mil, 20 mil, 10 mil, é promessa, muita promessa. Nós podemos descansar nessas promessas. Nós podemos ter um descanso, não só na nossa salvação, mas nas promessas. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É uma promessa de Deus, Deus tem cuidado da gente. Bateu o desespero, não sei o que fazer, lançai sobre ele. Ele nos ama e ele cuida, ele tem cuidado de nós. E nós podemos descansar nisso. Agora muita gente fica preocupando, não descansa, tenta resolver a coisa do seu próprio jeito, bagunça a sua vida, complica tudo, simplesmente porque não está descansando em Cristo. Quando nós não estamos descansados, nós fazemos péssimas escolhas. Terríveis escolhas. O ano passado, quando eu estava planejando, foi ano passado, retrasado, planejando uma das nossas idas lá para os Estados Unidos, era à noite, eu planejando lá qual vai ser o meu itinerário, e eu fiz uma loucura. Eu falei, bom, eu estou aqui, eu vou ter uma reunião aqui, 3 dias de viagem para cá, aí vou ter outro aqui, e naquela noite parecia tudo maravilhoso. Quando chegou lá que eu vi o que eu ia fazer, eu falei, que loucura foi isso que eu fiz? Quem foi que bolou isso daqui? Eu. Quando? Quando eu estava cansado. Eu tive que ligar para os pastores e falar, meu irmão, me perdoe, mas não tem como, eu fiz isso aqui, mas eu vou ter que cancelar, porque não tem como eu estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu cancelei os compromissos que eu tinha. Por quê? Porque eu estava cansado. E quando nós estamos cansados, nós fazemos péssimas escolhas. Então nós precisamos descansar. Nós podemos descansar na oração. Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Podemos descansar na oração, lançando sobre Ele, dando nossos problemas para Ele. Quando nós não fazemos isso, nós não descansamos, nós criamos problema para as nossas vidas. Então, podemos descansar confiando em Deus. Um dos sinais da falta de piedade é falta de confiança em Deus, falta de oração, falta de se apoderar das promessas de Deus, falta de ler a Bíblia, falta de ouvir pregação. Falta dessas coisas indicam a uma piedade fraca. Não está tendo muita piedade. Você não pode ter muita piedade sem ter a nutrição e o descanso que nós estamos vendo e falando. Por último, nós temos o exercício. Nutrição, descanso e exercício. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa palavra mantimento quer dizer comida, alimento, nutrição. Tá? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão, preste bem atenção, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados. Veja bem, 2 palavras que estão falando sobre exercício. O que é costume? Costume é algo que você faz habitualmente, constantemente. Você não precisa fazer exercício todo santo dia, todos os grupos musculares do corpo. Também não é isso. Mas você também não pode simplesmente, eu malhei o ano passado, agora só daqui a 6 meses. Também não é assim. Nós temos que descansar, mas temos que equilibrar isso com exercício, com fazer alguma coisa. Mas voltando para o texto. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou seja, o hábito, costume, eles costumam fazer isso, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, para você ser piedoso, é preciso nutrição, é preciso descanso e é preciso exercício. Tem que malhar. Tem que malhar. E aqui estamos falando, é claro, de malhação espiritual. Estou falando de ir para academia, levantar peso, não é isso que estou falando, obviamente. O que seria então essa malhação espiritual? Bom, seja lá o que for, não é salvação. Essa malhação não é para salvação. Essa malhação é para a gente ter fé forte.
Essa malhação é para sermos piedosos no nosso caminhar em nossa vida. O Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que cumprem os mandamentos. Então, esse exercício aqui, estamos falando, é cumprir a palavra de Deus. Que inclui nutrição, que é ler a Bíblia. Que inclui descansar em Deus, que inclui oração, por exemplo. Que inclui sair e falar de Jesus para as pessoas. Isso é exercício. Exercício é tudo aquilo que agrada a Deus. É cumprir os mandamentos. Mais uma vez, não para a salvação, que você já é salvo, mas para exercitar a sua piedade. Você tem o costume. Costume é o hábito. Costume é uma coisa que você faz costumazmente, o nome diz tudo. É algo que é normal e cotidiano na sua vida. Você costuma comer, você costuma dormir, você costuma tomar banho? Pois bem, deve ser isso. Fazer exercícios espirituais, fazer atividades espirituais. Vir à igreja, ouvir pregação, falar de Cristo, ajudar o próximo, interceder uns aos outros. Tudo e qualquer coisa no âmbito espiritual é você estar malhando espiritualmente. E não tem como você desenvolver piedade, manter piedade, sem você exercitar piedade. E assim como o músculo, se você não se alimentar, se você não se nutrir, se você não exercitar, não adianta viver nas glórias do passado. Vai tudo embora. Os músculos vão embora, a força vai embora. Assim é com a piedade. Que não sejamos aquele tipo de crente que vive no passado. Não, porque antes eu fazia, porque eu já fiz isso um dia. Não, porque eu li a Bíblia. Inclusive, eu li a Bíblia 10 vezes, mas faz mais de um ano que eu não pego na Bíblia. Eu já li Bíblia demais. Eu li mais do que você. Você já leu a Bíblia 10 vezes? Pois é, eu já li. 3 anos atrás. Não viva no passado. Eu já levei muita gente a Cristo. Hoje eu não levo, eu não falo de Cristo para ninguém faz anos. Mas no passado, eu falei para muita gente, não viva no passado. Músculo é assim, se você não usar, não nutrir, não exercitar, ele vai embora. Como você acha que... Não, deixa eu falar. Não vou usar um exemplo. Se você não usar, tem um ditado em inglês, se você não usar, você perde. E é exatamente isso com piedade. Se você não exercer, nutrir a sua piedade, você não vai ter. Se você não cultivar, você nunca vai ter. E se você não mantê-la, você vai perder a sua piedade. E com a piedade nós vamos perder as promessas para esta vida e a de que há de vir. Lembrando que a piedade, uma vida piedosa, acarreta promessas para essa vida e para a vida no porvir. Então não há crescimento, nem de músculo, nem de piedade, se nós não confiarmos em Deus. Quando você não confia em Deus, você vai fazer as coisas do jeito que você acha melhor. Eu te garanto que não vai ser correto. Nós vamos ter as respostas para orações? Sim. Mas estamos orando? Pastor, porque Deus não responde as minhas orações. Você ora? Não. Está aí a resposta. Orai sem cessar. Lança tudo aos pés de Cristo, que Ele tem cuidado por vós. Eu estou parafraseando, mas é o dever do homem orar sempre. Nós vamos ficar fracos e espiritualmente bobos. E as seitas estão aí atrás de crente fraco e bobo. Porque eles chegam com uma falsa doutrina, você não tem um discernimento espiritual e você engole aquele erro. Você pode ver. Seitas, de modo geral, Mórmon, Testemunho de Jeová, Adventista, sabe que eles vão atrás de pessoas que frequentam a igreja, mas não conhecem a palavra. Pode ver. Estão atrás dessas pessoas. Porque eles sabem que tem muita gente que frequenta a igreja, mas não conhece, não está se alimentando.
Dificilmente eles pegam alguém que está lá no mundão, lá, não. Pizza, irmã Marta, você está convocada a comprar pizza. Que maravilha essa igreja, não é isso? Que maravilha. Amanhã o culto vai, semana que vem vai estar cheio o culto. Obrigado, irmão, obrigado. Deus te pagará. Enfim, tá. E para terminar, outro problema, se a gente não se alimentar, se a gente não descansar corretamente. Tem muita gente que descansa, mas não é o descanso correto. Eles não descansam nas promessas ou em Cristo, eles descansam nas suas habilidades, nos seus raciocínios, nas suas opiniões. O problema com esse descanso é que mais cedo ou mais tarde esse descanso vai virar um inferno. Que você estava descansando e confiando na coisa errada. E por mais sincero que você for, por mais sincero que eu seja, o erro sempre vai dar os frutos. A colheita sempre vem. Então muita gente descansa achando que está tudo bem. Está fazendo tudo errado, achando que está fazendo certo. Esse é o descanso errado. Porque um dia o descanso vai se tornar um verdadeiro inferno. Então todos nós temos músculos. Todo mundo tem músculo. Quem não tem músculo é um saco de osso, literalmente é um saco de osso no chão. Então todos nós temos músculos. E todos nós que somos salvos, nós temos as condições de desenvolver piedade, usando essa receita, o que Paulo chama do exercício proveitoso. Vamos malhar fisicamente? Vamos, mas vamos principalmente praticar o exercício proveitoso, que é para a piedade.